Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula da Mentoria Liderança Visionária e hoje falando de comportamentos para um líder se tornar de alta performance. E eu quero já começar aqui falando de um que eu acho fantástico, importantíssimo, que é a inteligência emocional. Se um líder não desenvolver a inteligência emocional, se o líder não tiver o controle sobre suas emoções, ele não vai conseguir conexão com os seus colaboradores, ele vai perder, né, o controle desses colaboradores. E aí, imagina um exemplo, e aí eu já vi isso, gente, eu já vi o líder gritar. Então, por algum motivo, ele não gostou do que o colaborador fez, ele gritou. Imagina um líder gritar na frente dos outros, tá? Com aquele colaborador. Ninguém gosta. E aquele colaborador nunca mais vai ser assim. Quando o líder precisar de alguma coisa, ele não vai ajudar, né? Então, assim, tudo começa então por autoconhecimento. O líder precisa desenvolver é, um autoconhecimento para ter esse autocontrole, precisa estar trabalhando esse controle das emoções, que alguns passos assim, primeiro, consciência, né? Autoconsciência, né? Oh, eu tô nervoso, tô bravo, né? Aí o autocontrole, né? Esse, né? Para quê? Para poder nos momentos de problemas, que todo mundo trabalha aqui, todo mundo tem problema, né? Não é tudo certinho, bem ali os problemas, os obstáculos, e o líder, ele tem que manter a postura. E aí, só finalizar esse conceito que já vou passar a palavra para vocês completarem. A ideia é que vocês completem esse tema. E o líder, eu vejo que o líder ele tem que ter pensamento positivo. E aí vou dar um exemplo que eu trabalhei num departamento onde tinha uma colaboradora, não era líder, mas ela tinha um pensamento muito negativo, reclamava todos os dias. E o líder não pode ser assim. O líder tem que ter sempre, né, um pensamento positivo. Aconteceu algo, gente, vamos pensar na solução, vamos resolver logo, vamos resolver da melhor forma possível este problema, tá? E aí, fique à vontade, quem quiser comentar um pouquinho sobre esse comportamento, vocês acham que faz sentido? Né? É um comportamento que um profissional, que um líder precisa desenvolver? E quem que puder trazer exemplos, cases sobre inteligência emocional, fique à vontade. Ô, Mauro, foi uma situação que aconteceu essa semana. É, eu atualmente estou fazendo um trabalho remoto e eu comento muito no grupo, né, sobre as coisas da nossa rotina. Eu sou muito perguntadeira, aí às vezes eu dou sugestões. Ah, tá acontecendo isso, o que é que a gente pode fazer para melhorar, e tal. E aí uma colega me chamou no privado, porque o nosso coordenador deu uma resposta assim: a palavra escrita não é como a palavra falada, né? Às vezes uma entonação, uma coisa gera aquela interpretação equivocada. Como eu conheço o coordenador de longas datas, é meu amigo, a gente foi colega e tal, eu sei quem é a pessoa, conheço o jeito. Mas a colega me chamou no bastidor e falou assim que os colegas estavam comentando que eu comento muito no grupo e que ninguém tem coragem de comentar, porque a resposta foi recebida como um corte. Eu levei uma cortada, né? E que ninguém tem coragem de se manifestar porque a postura daquele nosso colega é assim, meio que tá sempre cortando. Eu falei, eu não ligo, porque assim, a ideia ali é a gente trocar ideia, é a gente tirar dúvida, é a gente. A dificuldade que eu tenho pode ser a dificuldade de um outro colega meu. Então, assim, eu descobri sem querer, porque lá eles estão presencial e eu tocar remotamente. Somos duas remotas, né? O resto está tudo na sede. E aí eu descobri que existe uma aparência de um grupo super legal, quando na verdade tem um grupo que está um pouco insatisfeito porque está pouco à vontade em se manifestar, porque está achando que vai levar uma cortada. Então, assim, a postura do líder aí talvez não está percebendo que esse pessoal está um pouco insatisfeito. Eu estou abrindo aqui para vocês a realidade do meu trabalho, né? Sim, sim. E eu conheço a pessoa, é uma pessoa acessível, é uma pessoa legal, é uma pessoa que tem conhecimento, é uma pessoa. Talvez está havendo aí um ruído de comunicação entre eles, né?
Não, eu estou dando exemplo porque daqui a pouco a gente vai falar de alguns outros comportamentos que ajudariam. E aí um deles você já adiantou, comunicação, né? Tá faltando às vezes Comunicação. uma conexão, né? A gente vai falar um pouquinho também de minutos de qualidade, né? Será que esse líder tivesse mais próximo deles? Será que a visão desses colaboradores não seria diferente? Melhoraria a comunicação, melhoraria, né, conexão e as coisas seriam muito mais fáceis. Então, na verdade, todos os comportamentos aqui a gente vai discutir, tá, né, lógico, bem alinhados. Mas muito legal você trazer, Carla. A ideia hoje, até foi logo no início, muito legal, é vocês trazerem mesmo cases, exemplos, tal. Porque eu também já são 30 anos trabalhando em clubes esportivos, já vi cada coisa que tem esses exemplos. Só que eu não quero ficar só eu dando exemplo. Obrigado, Carla. Leandro, Patrícia, Érica e Júnior. Leandro, por favor. Falando sobre, falando sobre inteligência emocional, né? Que nem hoje de manhã eu te falei, né? 30 anos numa indústria metalúrgica, né? Então você lida com vários tipos de pessoas, motivações ali e tudo mais. E com o tempo a gente vai também tomando na cabeça, aprendendo também ali na experiência, no dia a dia. E algo que eu fui aprendendo também é que o líder vai ditando o tom, o Sim. modo como você conversa, o modo como você resolve as questões, como você lida com as dificuldades, os conflitos que surgem, as demandas, você dita o tom. E isso foi assim bacana, porque ao longo dos anos as pessoas foram vendo o meu jeito de lidar com as questões. Por mais que eu estivesse nervoso, eu segurava a bronca, procurava lidar de uma maneira tranquila com a situação. Então, as pessoas de uns 10, 15 anos para cá nunca me viram gritar, levantar a voz, por mais com raiva que eu tivesse. Então, isso também influenciou os líderes de sessão, porque eles viam como eu me comportava e eles agiam igual. Então, quando alguém chegava e queria espernear, gritar ou fazer algo, já segurava, porque como eu dava o exemplo de não gritar, espernear ou fazer, né, qualquer teatrinho, isso também era uma forma didática de lidar com essa situação também. Claro que não foi de um dia para o outro, uma semana para outra. Não, Segurar a bronca, né? é um processo, é um processo. E é legal Exatamente. que você já antecipou também um que eu anotei aqui. Exemplo, né? O líder, ele tem que ter uma consciência que ele é exemplo para as pessoas, né? Então, eu vou dar, vamos criar aqui uma situação. Dois departamentos. Um líder que não é proativo, um líder que não conversa, um líder que só fica esperando os colaboradores trazerem ideias. Agora, um outro departamento, um líder que mostra que lê todo dia com um livro no braço, um líder que faz reuniões, estilo participativo, que ouve os colaboradores, que sempre está trazendo novidades, que está. Qual é dos dois grupos que de repente vai ter colaboradores mais proativos, mais engajados, porque o líder é exemplo. Isso nós temos que ter consciência. Eu como líder, eu sempre pensei o seguinte: o dia que eu precisar de ajuda de algum colaborador, eu espero que eu tenha. Então sempre eu ajudo primeiro. Então, o colaborador precisou de alguma coisa, eu vi que está precisando de alguma coisa, eu vou lá e converso e ajudo. Por quê? Porque o dia que eu preciso, eu nunca recebi um não de um colaborador. Né? Ó, tô precisando disso, disso, disso. Eles vêm. Por quê? Porque é esse exemplo de estar sempre apoiando, exemplo de tempo sempre estar incentivando. Mas vamos voltar um pouquinho sobre inteligência emocional. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Nós temos aqui, neste Uhum. momento, alguns com áudio fechado. Dá uma boa noite aqui, Solange, boa noite. Patrícia, tem algum comentário sobre inteligência emocional? Você acha que é um comportamento de um líder que precisa desenvolver? Fala um pouquinho, Patrícia. Com certeza. Eu vejo muito por mim, né, vindo de uma carreira militar, né, por 10 anos, exatamente essa questão. E hoje a gente conversa muito em casa sobre isso, porque meu marido ainda está, né, na carreira militar, ele ainda é militar e até um tempo atrás ele falou para mim, falou, na polícia, né, não existe líderes,
eles se acham líderes, né? Mas assim, o comportamento deles é totalmente contrário a uma liderança, né? Sim. Então, pela questão da, lógico, né, Do autor- do autoritarismo, isso, tipo, militarismo em si ali e tal. Mas é bem complicado para mim, né, que sair disso, realmente que era aquela coisa que, olha, você tem que fazer isso e eu tinha que baixar a cabeça e fazer, né, do que eu vivo hoje, né, que eu convivo ali, que às vezes, né, a pessoa vem me questionar e eu tenho realmente que manter. Já no começo já aconteceu isso comigo, de eu ter que levantar o tom, de eu ter não, né? Eu, Você por precisa- si, igual diz o Leandro, com o passado do tempo, a gente vai apanhando e vai aprendendo, né? Mas eu já fiz isso em uma reunião de levantar o tom da voz, né? E foi algo assim muito ruim, porque você fica depois pensando por que que eu fiz isso, por que que naquele momento, né, eu explodi ali, falei mais alto, né? Por que que eu não baixei a bola e não só escutei e processei, né? Então, às é vezes, realmente assim, a inteligência emocional é. eu não sei o exemplo que você está trazendo, mas às vezes aquele momento era para ser um estilo coach. Tá? Então, só lembrando aulas que você já assistiu, né? Nós temos diversos estilos de liderança. Então, dependendo do momento, a gente tem que usar um ou outro. Então, talvez naquele momento, estilo coach, fazer as perguntas certas para a pessoa repensar, né? Então, Uhum, o estilo autoritário, em determinados momentos, ele é bom. Você tem um momento de crise, não tem como ou parar para ouvir os colaboradores. Agora, só o autoritário, né, no seu caso, que você deu o exemplo do militarismo, é muito ruim. As pessoas não progridem, as pessoas não têm oportunidade de falar, né? E uhum. aí, a médio prazo, a longo prazo, o colaborador não fica, né? É exatamente isso, né? Né? A gente, por exemplo, assim, eu vivi 10 anos por isso, né, nessa questão do lógico, para mim, né, passei no concurso público, toda aquela situação me ajudou muito na vida, construí tudo que eu tenho, né, graças ao meu início, né, lá com 23 anos, entrei na Polícia Militar e tal. E é isso que a gente comenta sempre em casa, né, o meu marido também já está há 15 anos, né, na polícia, e daí a gente sempre fala em relação a isso, né, que, assim, no início parece que é tudo tão bom, assim, nossa, passei no concurso, isso e tal. Com o passar dos anos, a gente vai vendo o quanto a gente vai desaprendendo lá dentro, né? E a gente, nossa, a gente perde muito, assim, da nossa vida, né? Hoje, tendo a loja, sendo, né, empresária, tipo, ele acompanhando isso, ele querendo também estar ali, né? A gente vê o quanto é difícil estar naquele ambiente e a gente tenta achar formas de sair daquele ambiente, sabe? Que nem para ele, né? É. Lógico, 15 anos de carreira, você já pensa duas vezes jogar fora, né? Todo esse tempo mas Não é jogar fora, né? São experiências que às vezes tem que mudar. O Leandro também está no momento de mudança, né, de transição, carreira né? e a gente às vezes precisa. Eu conheci um profissional, coordenador de esportes, e ele nunca ficou mais do que 6 anos em um clube. Ele fala que depois de 6 anos ele quer mudar de áreas para poder. E ali foi. Você pega o currículo dele, Hoje, tudo bem? o lá, Solange. Então, ali, o que que eu falei para o seu Nakagiri, tá? Como ele falou que ele falou assim, eu vou falar Kanjita. Pronto. Ela não percebeu que o áudio estava ligado. Bom, só para a gente finalizar essa inteligência emocional, eu queria trazer um exemplo que não é de liderança, mas só para ficar muito forte isso. Hoje, um colaborador meu chegou para trabalhar às 11 horas e ele comentou que ontem, indo para casa, a mãe dele ligou para ele, ó, Nick, não mora num condomínio, não vem pela entrada principal, não. Houve um assassinato em frente ao prédio, então entra pelo outro portão. E aí ele foi entender o que aconteceu e tal. Um carro saiu do condomínio, teve uma briga de trânsito com outro carro, uma briga de trânsito. Dois homens saíram do outro carro, vieram, começaram a agredir o homem que estava sozinho no carro. Só que esse homem era policial militar. Sacou o revólver e matou um dos outros dois por causa de uma briga de trânsito, né? Então, assim, eu acho que a inteligência emocional hoje é muito importante, tá? A gente, lógico, aqui uma mentoria de liderança, a gente tá falando de liderança, mas para todo mundo,
né? Os Uhum. colaboradores precisam buscar esse conhecimento, né? Buscar autoconhecimento. Pensamento positivo para mim é fundamental. É fundamental. Eu estou escrevendo um livro que vai lançar agora, né, em junho, e eu falo disso, né? Pensamento positivo. Aconteceu uma coisa, para e pensa, né? Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, ó. Furou um pneu de um carro. Ah, tudo bem. Furou porque eu tenho carro, né? Faz pouco tempo eu tive um problema de quebrou o carro mesmo. Eu estava dentro de um estacionamento, dentro de um hotel, e eu tinha pego estrada para chegar lá. Eu falei, eu agradeci. Obrigado, Deus, por ter acontecido aqui em segurança. Imagina, numa estrada você, né? Então a gente tem que pensar, ainda bem que eu tenho carro, né? Ainda bem que eu tenho dinheiro para consertar, né? Então, assim, quero finalizar essa parte da inteligência emocional deixando aqui essa sugestão. Vamos começar a ter pensamentos mais positivos, né? Aconteceu algo, começa a pensar, o que poderia ser pior? E aí, de repente, a gente consegue desenvolver mais. Bom, Ô, agora. Mauro, Oi, pode falar. essa, acho que ontem ou antes de ontem, eu estava conversando com uma mãe, né, da escola da minha filha, e a gente está com as crianças, eu estou com meus dois filhos a semana toda de atestado, porque eles positivaram para influenza A, né? Tá. Aí o que a gente conversando, a menina dela também apresentando sintomas, daí ela falou para mim assim: ai, Paty, dizem que cada vez que a gente reclama de alguma coisa, a gente tem que falar três outras frases com o início ainda bem, né? Então ela falou assim: ela está com febre, mas ainda bem que é só a febre, logo vai passar. Né? Tipo, ela falou assim: vamos usar o ainda bem por três vezes, quando a gente reclamar de uma, você usa o ainda bem para três. Né? E realmente é isso, é o positivo, né? É você ser positivo na situação. Né? Quebrou o carro, por qual motivo? Né? É, Ainda bem que eu estava no estacionamento, né? é. Então, Não, eu quero agradecer, porque era essa expressão que eu queria lembrar, né? E eu levo lá pro livro, que eu vi isso no Instagram, gente, né? A gente, Instagram apareceu, pô, faz todo sentido. Aí eu levei pro livro e coloquei lá, né? E a gente pode pegar pra qualquer exemplo, né? E o carro é um, porque ainda bem que eu tenho carro. Boa noite, Lazer. Ainda bem que eu tenho condições de consertar, né? Emprego, por exemplo. Tem gente que reclama do emprego. Aí eu olho para. Tá gravando, mas não tem problema, né? Eu tenho um cunhado de 63 anos, desempregado. Eu não sei como ele está sobrevivendo. E eu não consigo entender. Porque nós todos aqui, graças a Deus, estamos trabalhando e tá apertado, né? Não é, não tô. Aqui eu conheço todo mundo. E aí, imagina que não tá. Então, tipo, peguei um ônibus para ir para trabalhar. Ainda bem que eu tenho emprego. Ainda bem que eu tenho dinheiro para pagar o ônibus, né? Então, esse pensamento positivo, ele é muito importante. Bom, vamos passar para um outro comportamento, só que eu queria ouvir de vocês. Alguém fez lição de casa? Quem não compõe? A Carla fez. Vamos começar pela Carla aqui. Carla, para você, qual um comportamento que um líder precisa desenvolver para se tornar alta performance? É, eu acho que um deles é a questão de direcionar seus colaboradores, né? Ele confiar no potencial da sua equipe e deixar bem claro aquilo que ele espera do grupo. Inclusive, isso vai alinhado lá com a NR1, viu, Mauro? Porque a falta de clareza nas atividades pode ser um dos fatores que desencadeia. Estresse. Estresse pode desencadear adoecimento, a pessoa não saber exatamente quais são suas metas. Então, esse direcionamento do líder está entre as metas lá da NRI. O direcionamento do líder é importante, ele com clareza saber o que, que ele espera dos seus colaboradores e saber delegar isso, né? Carla, muito bem. Eu estava anotado aqui, né? Então, gente, o líder, ele precisa ser um especialista em pessoas, tá? O líder, ele precisa entender de pessoas. Eu gosto de três pilares
quando a gente fala de gestão de pilares. E o primeiro é o que a Carla falou: direcionar, deixar claro o que espera do colaborador, definir metas juntos, tá? E aí, para isso, uma estratégia que eu gosto, que é o minutos de qualidade. O líder tem que estar próximo ali, conversando, com os seus colaboradores. Por isso que eu vi o pessoal, aquele líder que fala assim: eu tenho 200 colaboradores. Não acho que é por aí. Porque o líder, ele precisa estar próximo. Então, o que que ele tem que fazer? Ele tem que ter coordenadores. Aí sim, né? Você divide em áreas, aí você tem os colaboradores, né, abaixo. Mas nós temos que estar mais próximo ali. E aí é o que a Carla falou. Obrigado, Carla. Se você não deixar claro o que você espera dele, como que você pode cobrar? Né? Como que você pode estar, né, tirando alguma dúvida? Então é muito importante esse direcionamento. Mas eu já vou falar dos outros dois. Motivar. Tem muita gente que acha que a motivação tem que ser intrínseca, que tem que ser o colaborador que tem que ter a motivação dele. Eu já acho que sim, no mundo utópico. Só que na realidade, gente, os nossos colaboradores não buscam conhecimento, desenvolvimento contínuo. Então, na minha visão, parte do líder também aprender a motivar os seus colaboradores. E a estratégia que eu falo, né, que eu trago aqui, é a estratégia do inspirar. O líder, ele precisa estar próximo do colaborador para entender o- quais as metas pessoais desse colaborador e incentivar, gente. O líder precisa estar ali conversando, incentivando. Então, o exemplo que eu trago, né, até sábado eu ministrei uma palestra que eu falei lá e vou trazer aqui de novo, porque aconteceu comigo, gente. Eu tinha uma atendente da academia que ela tinha um sonho de ser massoterapeuta, de fazer um curso para ser massagista. E quando eu fiquei sabendo, eu fui o primeiro a incentivar ela. E aí, já viu o curso? Quanto é? Já ligou para ver se tem bolsa, se tem prova? Quais os horários dos cursos? Dá para conciliar com aqui e tal? Eu fui, sabe, sempre que encontrava com ela. Até que ela falou: Mauro, comecei o curso. Aí, parabéns. E aí, durante 1 ano e meio, ela foi a minha melhor colaboradora. Por quê? Ela trabalhava como uma atendente, ganhando salário, que ajudava a pagar o sonho dela, ajudava a pagar o curso. O curso era de 2 anos, mas com 1 ano e meio ela já começou a fazer as massagens. E ela já estava ganhando 3 vezes mais do que ela ganhava comigo. Ela pediu as contas e foi ser feliz. E aí, tem gente que pode falar: ah, não, Mauro, mas você perdeu ela. Se eu não tivesse incentivado, talvez ela não fez o curso, talvez ela estava insatisfeita. Não, nós precisamos ajudar as pessoas a crescerem. Lá, eu sou coordenador de esportes, né, no clube, e direto, eu acho que quase todo ano a gente perde um funcionário para outro departamento. Porque eu e o meu líder, meu líder, chefe não, meu líder, eu e meu líder, meu supervisor, nós temos essa visão de treinamento, de reunião, de orientação. Então a gente acaba capacitando os nossos colaboradores e os outros departamentos ficam de olho. Então eu estava olhando nesses dias. No financeiro, tem funcionário que já passou pelo esportes. No cultural e no social, tem também. E aí tem vários departamentos do clube de colaboradores que já passaram. E tudo bem, né? Eu não posso falar assim: ah, não vou desenvolver ele porque eu não quero perder. Aí eu vou ficar com o quê? Um ser humano frustrado, né? E aí tem o terceiro, que está ligado ao que eu acabei de falar, que é o desenvolvimento, né? O líder precisa estar preocupado no desenvolvimento do seu colaborador. Aí talvez alguns de vocês podem pensar: não, mas é o colaborador que tem que buscar curso, o colaborador que tem que investir nele, o colaborador que tem que estar lendo livro. Só que hoje tem muita gente que fica acomodado, gente. Talvez vocês. Ó, levanta a mão quem conhece alguém que está acomodado. No meu ponto de vista, um líder de alta performance precisa ser presente e não pode ser ausente. É isso aí. Tô lendo o chat, pessoal. Vamos ler aqui, ó. No meu ponto de vista, um líder de alta performance precisa ser presente e não pode ser ausente aos seus liderados.
Eu vejo que a ausência aumenta muito a falha em comunicação, porque tem assuntos que a opinião de um líder faz a diferença em determinadas situações esporádicas que acontecem no dia a dia. Júnior, obrigado. O Júnior tá, né, digitou aqui no chat, fez o complemento dele. Obrigado, é isso mesmo, né? É, o líder tem que estar presente no dia a dia. Então, existe líder que fica só lá no escritório e não desce para o operacional. É muito ruim. Tem que ir lá no chão de fábrica. O Leandro, você falou que trabalhou 30 anos, era fábrica, Fábrica, indústria. indústria. E você, né, imagino que você é uma pessoa que estava lá, presente, passando, conhecendo, e cumprimentando, né, o pessoal. Sim, sim. Posso falar rapidinho sobre Pode, isso daí, Mauro? pode. Eu sempre fui uma pessoa de incentivar o pessoal, e quando eu via alguém que tinha algum talento, eu chegava para ele e falava assim, cara, a empresa aqui é pequena, ela é pequena para você. Vai estudar, vai se aprimorar, porque assim que você tiver uma oportunidade, eu vou arrumar um jeito de você poder sair daqui numa boa e para você poder subir mais alto. Graças a Deus, ó, colaboradores que passaram pela minha mão, hoje tem negócio próprio, é advogado, é professor. Tem uns que não, tem uns que não foram. Mas eu fico contente porque alguns que passaram pela minha mão, eles subiram, o Mauro, aproveitaram a oportunidade, abraçaram ali o que eu pude passar para eles e subiram, sabe? Se destacaram. Eu fico muito contente por isso. Mas Vale a pena fazer isso. eu não tenho dúvida. Eu acho que o líder tem que ser assim. Eu conheço outros líderes também que fazem a mesma coisa. Porque você tem que desenvolver pessoas. É função do líder desenvolver pessoas. E você desenvolve enquanto está com você, está te ajudando. E aí vai achar o seu caminho, né? Então, para quem entrou depois, hoje é um bate-papo sobre comportamentos do líder de alta performance. Quem quiser, libera o áudio, faz complemento, exemplos. Então já falamos de inteligência emocional, gestão de pessoas, direcionar, motivar, desenvolver, mas eu quero finalizar desenvolvimento, né? E aí tem uma aula que nós já falamos sobre feedback. Para mim, a habilidade mais importante de um líder é saber ministrar feedback, porque através do Certo. feedback vai direcionar, motivar e vai desenvolver. Feedbacks positivos, mas principalmente feedback de desenvolvimento. Viu que o colaborador não fez algo legal? Se prepara para dar uma conversa, leva de canto, orienta, cria um plano de ação para que ele possa se desenvolver. Agora é minha vez, daqui a pouco eu volto para vocês. Um outro comportamento que eu anotei aqui é a gestão do tempo. É, parece que não é bem comportamento, mas o comportamento de delegar vai te ajudar o quê? A gerir melhor o seu tempo. Então, o líder, ele precisa saber de administração do tempo. Por quê? Tem muitas, vou até reforçar aqui, tem muitas tarefas, né? O líder, ele se trabalha numa empresa, ele tem muita coisa. E aí, se ele ficar só no operacional, se ele ficar só, por exemplo, digitando texto, tirando xerox, vendo coisas de manutenção, não vai render, porque o que que ele precisa estar fazendo? Ele precisa estar vendo planejamento estratégico, precisa estar fazendo as reuniões com as pessoas, estar próximo das pessoas, para fazer tudo aquilo que ele já falou, direcionar, motivar e desenvolver. Então, o que que é delegação? Então, você, por exemplo, tem 15, 20 atividades. Quais daquelas que você pode estar delegando, passando para outra pessoa fazer? Porque aí você vai focar onde? Você vai focar nas atividades mais importantes. E aí, delegar não é delagar. Delegar é entender, ver a pessoa que tem o perfil para fazer aquela atividade, e aí você treina e aí acompanha. Eu acho que aí tem uma palavra muito importante: acompanhamento. Você passou uma tarefa que pediu para estar pronta em 3 dias. Então, no dia seguinte,
no dia seguinte você já tem que estar vendo. Ah, é só daqui um mês. Tudo bem, pode esperar então 5, 6 dias, uma semana para poder acompanhar. Então, gestão do tempo, para mim, é muito importante. Todo líder, ele precisa estar preocupado. Lembrando que nós estamos, né, na era da inteligência artificial, IA, e muitos aplicativos que ajudam demais a gerir esse tempo, tá? Sobre gestão do tempo, alguém gostaria de fazer um comentário, um exemplo? Algum líder, algum exemplo que você já viu um chefe, um líder que não conseguia, né? Enquanto vocês pensam, eu lembro um treinamento que eu dei, e quando fui falar de gestão do tempo, eu falei sobre lista de tarefas, né? Começar um dia com lista de tarefas. E uma pessoa levantou a mão e falou: Mauro, eu tô aqui com a minha lista de tarefas que eu fiz de manhã, 16 itens. Aí eu perguntei, era 4 da tarde. Quantos itens você já fez? Ela falou, faltavam 15. E aí eu tive que perguntar por quê? E ela falou que foi interrompido, né? Então, várias vezes ela foi interrompida e não conseguia fazer as coisas, as pessoas pedindo ajuda para ela ter que parar o que ela tinha que fazer e ajudar os outros. Se isso estiver acontecendo com vocês, prioridade, gente. Às vezes o que você tem que fazer ali é coisa importante, é prioridade. Você tem que falar, não. Ó, faz o seguinte, daqui meia hora eu te procuro, te ajudo, mas agora eu preciso fazer o que eu preciso mesmo fazer. Lazer, pode completar, por favor. Não, isso aí é um exemplo que é o seguinte, veio dos Estados Unidos um cara lá que eu trabalho numa empresa, né, para mostrar controle do tempo. Então, o tema é o seguinte, ele tem um papelzinho, né? E essa atividade o cara fazia. A gente montou aquilo lá e aplicamos. Depois eu transferi isso num curso e tal, e apliquei em vários bancos. Então, a gente deixava assim, já tinha uma tarefa determinada, assim, era lendo, conversando, tem várias tarefas básicas, né? E o cara colocava. No fim a gente já somava lá. No fim do mês, sabe o que acontecia? Mesmo os gerentes trabalhavam em termos não como gerenciamento, como trabalhando, como fazendo coisas. Essa é a verdade. Porque é o seguinte, muitas vezes o gerente, ele quer mostrar que ele manda nas coisas, ele quer mandar fazendo. Ah, eu fiz isso aqui e tal, direitinho e tal. E ele quer mostrar, tá certo? E, em vez de delegar. Porque é o seguinte, o que funciona? O gerente foi o trabalho de organização, tem uns 15 cursos. Você tem que montar um esquema, descentralizar as operações e centralizar os resultados. Ficar 10 caras trabalhando, cada um dá um ponto, o gerente soma tudo. Ele tem o conjunto do trabalho. Quando você monta um esquema que o gerente perde essa habilidade de tomar conta do conjunto, ele fica sobrando. Então, é muito importante. Cada um tem que fazer um pedacinho e mostrar aquele resultado dele lá. E o jeito que soma tudo aquilo lá. Essa que é o trabalho. Que vê bem, o que é um gerente? É um maestro de uma orquestra. É a orquestra que cada um toca, o violino ou o papagaio, qualquer diferente. Se o gerente não conhece a habilidade, a capacidade de cada elemento, não funciona. E nenhum é igual ao outro. Você tem que conversar, conhecer, para poder. Então, aí tem um artigo que escreveu o seguinte: assim, errando sobre controle. Qual que é a ideia? Então, o gerente, conhecendo bem o seu funcionário, ele pega e dá um trabalho para ele fazer, que sabe que vai ser difícil e vai ter um errinho, mas não vai desmoronar o departamento, vai ter um errinho. Ele dá para o cara fazer. E o cara vai, não deu certo, obviamente, ele está esperando. Aí ele chama o cara e começa. Agora, oito perguntas. O que aconteceu? Por que aconteceu? Quando aconteceu? É aquele 5W2H, mas do jeitinho. Aí o cara, ele vai que realmente eu errei. Ele tem que assumir que errou. Você nunca, como gente, pode dizer, você errou. Não. Ele vai ter que assumir que errou porque fez a coisa errada. Mas tem que fazer perguntas para ele chegar a essa conclusão. Porque quando você fala assim, você errou, você ofende o cara, você está aprendendo, cara. Quando você Perfeito, ofende Lazer. ele não aprende nada, ele fica com raiva também, tá certo? Então, Perfeito, essa perfeito. pergunta. Então, aí agora eu quero ouvir de vocês, né? A Carla trouxe lá o direcionário. Quem fez a lição de casa? O Júnior e a Érica pode escrever no chat um comportamento que, na sua opinião, é de um líder de alta performance. Você pensou, Patrícia, você chegou a pensar em algum? Eu anotei a escuta ativa, né, feedback, disciplina e visão estratégica. Escutativa. Vamos falar um pouquinho de comunicação. Todos estão certos. Fala, Lazé. Bom, você viu a resposta do seu artigo? Você chegou a ler?
Não, ainda não. Ainda não. Mas deixa eu focar aqui. Calma aí, Lázaro, deixa eu focar aqui. Ó, Eu tenho até, ó, listei até executivos anteriores, Peter Drucker, lá, Nelson Mandela, as características executivas, então nessa parte eles tá é bom. possível. E tem uma William, informação. ó, vamos falar então de comunicação, porque a Patrícia trouxe um ponto muito importante que é a escuta ativa. Então vamos falar um pouquinho de comunicação que vai estar alinhado, né? O líder que não sabe se comunicar, ele vai ter muita dificuldade de conexão com seus colaboradores. Então, é sim um comportamento, é uma habilidade que precisa desenvolver. Né? Tem que fazer curso de oratória? Se precisar. Né? Tem que fazer um curso de escuta ativa? Sim. Né? Porque assim, o líder ele tem que estar antenado e ouvindo o que realmente está acontecendo, né? Entendendo as necessidades dos colaboradores. E aí, quando eu falo de comunicação, comunicação clara, assertiva, direta, né? Por quê? Os colaboradores precisam entender o que ele está esperando, né? E aí eu dou um exemplo que eu estava com muita dificuldade de comunicação com um colaborador meu. Eu pedia as coisas e no dia seguinte ele entregava errado. E aí eu percebi que o erro era meu. E eu fiz uma pequena mudança que fez toda a diferença. Eu explicava para ele, e aí pedia para ele, era Jonathan o nome dele. Jonathan, você pode resumir o que você entendeu? E aí ele falava. E aí eu ajustava, e no dia seguinte ele entregava direitinho. Pode completar, Elazar. Seguinte, quando nós passamos um trabalho para um funcionário, ele passou o trabalho, ó, fazia tal, tal. Aí ele acabou, você tem algumas coisas. Primeira coisa, você pode explicar o que você vai fazer? Se ele não souber explicar o que ele vai fazer, ele não entendeu. Bom, assumindo que ele entendeu e vai fazer. Se o que ele vai fazer demora um dia, na primeira hora, dá uma paradinha, deixa eu ver o que você fez. Se é uma semana, primeiro dia, você para, primeiro dia. Por quê? Quando você pede um trabalho para um funcionário, ele vai fazer, e o que acontece? Ele pode dizer um pouco do esquema. Então, chama checkpoint. O que é checkpoint? É você dar uma paradinha e falar, como você está? Um avião, ele não voa em linha reta, porque o mundo, inclusive, não é plano, né? Para alguns caras mas o mundo não é reto, né? O mundo é arredondado, né? Tá. Então é o seguinte, você tem que perceber que tem uma variação que ele está fazendo, porque você não pode esperar acabar tudo. Vê como exemplo que eu dei. Eu fazia consultoria numa empresa, e nós fomos, certamente ia lá, fazer o trabalho na empresa lá no perto do Bartal. Então, aí descobriram que no Mocherivado tinha um monte de caixa assim nos durex, bem largo assim, porque enrolava numas máquinas, porque o material que era produzido era em canudo, lá em coisa e tal. Aí o cara falou, pô, interessante, ele podia cortar isso e mandar para as filiais, né? Aí chamou o cara, o senhor poderia cortar em 4 partes esses durex para a gente? Ele falou, tudo bem. Mas a gente voltou lá. Aí ele mostrou, eu falei, já fiz o trabalho. Pô, você precisa chorar, você dava risada. Sabe ele cortou os durex? E nem pizza. E nem pizza ele cortou. Por quê? Ele não cortou nem pizza, ele jogou nada, jogou fora. Não soube explicar, né? Não. Quando der um trabalho, você entende. Dá para explicar. Dá assim, não sei. Você entendeu porque dá para que ele é burro. Não, fazia. Poderia me explicar como você vai fazer esse trabalho? Na educação. Você poderia me explicar? Ele vai explicar. Não, você entendeu? Não entendeu. Você poderia me explicar? Não, primeiro eu faço. Não, seria melhor você primeiro. Não assim, errado. Seria melhor, como a gente conversou primeiro, foi assim. A ideia é sempre com um jeito, a ideia é sempre. A pessoa tem que entender que ela entendeu que ela errou. Não você errou. Perfeito, Elazar. E aí, voltando à escutativa, eu queria também um ponto de atenção para a gente, né? Se você está conversando com uma pessoa, preste atenção no que a pessoa está falando, não fica querendo interromper, não fica querendo já pensar na resposta, porque a pessoa está falando, você já está pensando na resposta, você perde o conteúdo completo que ela está falando. Então, espere ela terminar para você poder estar respondendo. Isso é escutativa. Só que a Patrícia falou um outro ponto muito legal que é visão estratégica. O líder, ele tem que ter, lembra dos estilos de liderança, né? Estilo visionário. O líder é como se fosse o piloto do avião. Como se fosse não, né? É o piloto do É o avião. piloto. É o piloto. Então,
ele tem que ter essa visão, para onde nós vamos, né? E aí eu vou linkar com um que eu quero falar, que é iniciativa, proatividade. O líder precisa ser proativo, buscar ter iniciativa e ter essa visão estratégica. De novo, vamos lá. Eu gosto desses exemplos aqui, ó, fictício, mas que tem. Então tem uma área que o líder, tá tudo bom. A gente está fazendo um trabalho, né? Estamos vendendo. Né? Para que ficar fazendo pesquisa? Para que pensar no mercado? Né? Sem essa visão estratégica de inovação. A gente está conseguindo fazer o trabalho aqui em uma horinha, a gente faz a planilha. Só que a gente pega um outro líder, uma outra área, que ele começa a ver, opa, o que é esse negócio de IA? Né? Eu não sei quem. Eu comecei a brincar faz pouco tempo. Os meus artigos do LinkedIn, eu escrevo o artigo. Aí eu faço um textinho, né? É assim mais ou menos. Favor criar uma arte tamanho tal para artigo de LinkedIn com tema. Pá, 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 pá. E eu ponho um, dois, três bullets, né? E aí eu jogo no chat GTP. Gente, que arte linda! Aí vem com um errinho, favor corrigir palavra tal, ele faz. E aí muito rápido, muito rápido. Isso eu tenho um exemplo, né? Então, essa visão estratégica, ela é muito importante que o líder tenha. E eu quero dar um outro exemplo. Eu acabei agora de fazer um curso conselheiro empresarial e lá no curso deram um exemplo bem interessante, real e realidade. Duas transportadoras, há 5 anos atrás, teve um que não tinha essa visão estratégica. A gente comprar caminhão a biodiesel? Não, o meu é diesel mesmo. Minha transportadora comprar caminhão elétrico? Não, não. Só que, paralelamente, teve uma outra transportadora. Vamos comprar dois caminhões elétricos, sim, porque nas entregas aqui dentro da cidade, o custo vai reduzir. Biodiesel? Tá, vamos investir. Um caminhão em biodiesel. O resto era diesel. Gente, vocês sabem o que aconteceu há alguns meses atrás, né? Guerra, problema de petróleo e o diesel. Então, o que acontece? Essas duas empresas, essas duas transportadoras, qual que está um pouco melhor agora? Com certeza aquela que teve essa visão estratégica. Não é só o ESG, tem que estar preocupado com o ESG. É o ESG preocupado com o negócio para melhorar faturamento, para garantir outros setores. Pode completar rapidamente, Lazier. Não, eu queria comentar a respeito da IA. Da IA. É o seguinte, a IA, ele você tem que tratar a IA não como uma máquina. Tem que tratar a IA que fosse um amigo muito inteligente que está à sua disposição. E você tem que trabalhar com ele de uma maneira amigável. Assim, ô meu amigo, como que vai você? Eu estou preocupado com um problema. Eu tenho que fazer um artigo para colocar sobre comunicação. Só que o pessoal que vai escutar esse artigo é um pessoal da fábrica, não tem muito conhecimento. Agora, eu queria ter uma forma que tivesse uma maneira de umas palavras, uns exemplos. Você tem uns exemplos assim, reais de algum lá, um líder que deu essa colocação dentro da fábrica e tal. Então, quando tudo. Mudou alguma coisa aí? Vai Tá falar? valendo? Estamos ouvindo. Lá. Então, assim, você tem que fazer que fosse um amigo seu. E você traz, meu amigo e tal, e quando ele dá uma informação, você fala, parabéns, eu gostei, você vai falar. Quando você elogia isso, acontece que eu elogiei ele fala, meu amigo, olha, posso continuar, tal, tal. Então, é o seguinte, você tem que conversar com a IA, com fosse um amigo seu muito inteligente sobre solução. Mas você tem que, e no meio que você faz, sabe o que acontece? Você começa a criar assim, empatia, você começa a trabalhar mais empático. É quase um curso de empatia. Você elogia ele elogia você. E você, cara, ele me elogiou que eu fiz uma boa pergunta. Ô, meu amigo, que interessante sua ideia e tal. Eu Perfeito, gostei. Leonardo. É Obrigado. assim. Tá. Obrigado, obrigado. E, na verdade, tem muita gente usando e tem que usar para o bem mesmo, para poder facilitar trabalho, entendeu? É revisão.
né? O meu chefe usa bastante, e ele fez um texto e aí ele pediu para IA refazer. Nossa, ficou bem melhor. Ficou bem melhor, Ó, né? só um Mal, detalhe, ó. Pode Só um falar, detalhe, ó. Leandro. Só um detalhe. Eu tenho quase 400 páginas de Word de resposta do Excel, do IA. 400 do ChatGPT. 400 páginas, você tem. Legal. Leandro. não, falando sobre visão e comunicação, né? Uma experiência que eu também tive lá na empresa. Tem os departamentos lá de produção, então você tem a injetora, estamparia, montagem, né? E aquelas brigas de setores, né? Então, assim, eu fiz o meu e você se vira com o seu, porque o meu tá pronto e acabou. E uma coisa que eu fui também passando para o pessoal é o seguinte, que aquilo lá, o líder tem a visão estratégica, né? A visão sistêmica, coisas que às vezes o colaborador, o funcionário não tem, porque ele está vendo ali aquele pedido ali, mas ele não está vendo todo. E é o que eu fui fazendo também, claro, dentro dos limites, né? Eu mostrando para eles que eles fazem parte de um todo. E mostrando também essa estratégia para eles, que o que eles estavam fazendo estava contribuindo para que não somente um pedido estava sendo entregue, mas fazendo a máquina rodar. Então, assim, de uma maneira didática, dentro daquilo que eles poderiam entender, sendo bem professoral mesmo, sabe? Fazendo desenho num quadro branco, desenhinho e tal, mostrando para eles como que o negócio funcionava. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, a comunicação interna, a engrenagem começou a funcionar melhor, porque a visão não ficou somente com o líder, mas aquilo que você falou antes de motivar, inspirar, incentivar, mas isso, pegar a visão e transportar isso para os funcionários de uma maneira clara, que eles possam entender e se tornar participativos também. Eu acredito que isso é muito importante, o líder ter essa capacidade. Não sei se eu estou errado nesse ponto. Leandro, você está muito certo e me lembrou um exemplo. Olha aquele exemplo fantástico sobre visão estratégica, né? Um engenheiro, um homem, uma pessoa, estava andando na rua e viu um primeiro pedreiro trabalhando. E chegou para ele, perguntou: O que que você está fazendo? E aí ele respondeu É assim: assim. Eu estou colocando tijolo um em cima do outro. Ele continuou andando, viu um segundo pedreiro e perguntou: O que que você está fazendo? O pedreiro viu: Eu estou levantando um muro. E ele continuou andando, viu um terceiro pedreiro e perguntou: O que que você está fazendo? E a resposta foi: Eu estou construindo uma catedral. Então, o que o Leandro trouxe, né, foi a Patrícia, o Leandro, né? Vamos dar nome aos bois. É muito importante, gente. O líder, ele precisa desenvolver essa visão. Por exemplo, eu no departamento de esportes, a gente faz uma reunião toda quarta-feira às 16 horas. E a gente fica falando, gente, vamos ser um departamento onde todos os funcionários, os sócios, os alunos gostem. Vamos chegar a 3.200 alunos, que a gente sempre está ali, 3.000 alunos, 2.990 e queremos chegar a 3.200. Gente, vamos ser um clube que não tenha reclamação, vamos ser um clube que as pessoas gostem do atendimento, mas a gente sempre está mostrando algum tipo de visão relacionado ao clube. De repente, cada uma das suas empresas pode criar aí uma visão. É, eu estou comentando com todo mundo que eu descobri uma semana atrás. Eu no YouTube, às vezes eu entro no YouTube para ver conteúdo, né? E eu fiquei assim apaixonado por uma academia, né? Que eles lançaram 3 anos atrás. Um empresário com dinheiro teve uma visão estratégica, teve uma visão de ter e criar a academia mais cara do Brasil. Alto luxo, alto padrão. Não é nem nível AAA, é assim. O que que ele fez? Criou em Brasília uma academia. Ele viu que o mercado ali estava 500, 600 reais, as mais caras de Brasília. Ele criou a dele por R$ 1.000 a mensalidade. Em pouco tempo, fila de espera. Opa, tem público para isso. Veio para São Paulo, alugou uma casa na Rua Mário Ferraz, perto do Faria Lima, montou a academia e aí logo em seguida uma outra unidade perto do Parque Ibirapuera. E é essa academia que eu vejo nas imagens.
mensalidade 4.500. Uma academia. Uau! Tá? E aí, o que acontece? É totalmente visão estratégica. O cara falou o seguinte: e tem público para pagar, mas o que que eles querem? Eles querem experiências. Eles querem é, serviços de hotel. Então você entra na academia, não parece academia, a decoração é mais para hotel do que, né? E aí no vídeo eles falam até os hotéis que inspiraram, que aí são hotéis nível 6 estrelas em outros países que eu nem tinha ouvido falar desses hotéis e que inspiraram. E assim, só para vocês terem uma ideia, poucas esteiras, cada uma custando 200 mil, uma Uau. esteira, né? Então, só de equipamentos, o investimento gira em torno de 15 milhões, só dos equipamentos. E aí tem fila de espera. Nessa unidade é máximo 400 alunos e tem fila de espera. Por que você está falando isso? É visão. O cara teve uma visão. E aí, na visão lá atrás, o que que ele fez? Ele criou já um plano de expansão para 20 unidades. Ele já tem 5. Já abriu em Campinas, estão comprando já o terreno. Eles alugam casas, né? Em Belo Horizonte. Só que como ele tinha um plano de expansão, olha só o que que eles fizeram. Eles foram até a Itália, conseguiram uma reunião com o dono da Tecnogin. Então, para quem não sabe, Tecnogin é uma marca de equipamentos, é a melhor que existe no mundo. E nessa reunião, o dono ficou tão encantado com o projeto que falou: eu vou fazer melhor para vocês. Eu vou criar uma linha específica só para você. Então, criar uma cor dos equipamentos só eles vão ter. A academia chama Six, S-I-X. É muito legal que eles criaram o nome depois que eles perceberam que é como se fosse um hotel 6 estrelas, né? Six, 6 estrelas e tal. E aí, alguns outros detalhes, né? Todos os andares têm geladeira e um balcão com itens que você pode ir lá e pegar à vontade, comer, beber. Tem um local que tem um barman, que você pode ir lá e pedir para fazer um pré-treino, um pós-treino. Isso tudo incluso, né? O banheiro, a melhor ducha que você possa imaginar. E aí também tudo à disposição ali. É hotel 6 estrelas dentro de uma academia e eu estou comentando isso porque a gente está falando de visão estratégica. Aí a pergunta é: dentro do negócio de vocês, já vou passar a palavra, Lazer, assim você pode abaixar. Só um segundinho. Ó, dentro do negócio de vocês, o que vocês podem fazer de diferencial, né? Aí é analisar. Pode falar, Sim. Lazer. Seguinte, primeiro ponto. Você quer fazer exercício ou quer fazer network? Primeira pergunta. Se você quer fazer exercício, faça como eu. Eu tenho uma esteira, né? E tenho um puxa-peso lá, puxa-peso. Comprei há muito tempo. Não, a esteira não era nova, porque as academias elas trocam as esteiras, o equipamento, não porque está velho, porque tem uma, que é a mais bonito do ano. Então eles vão embelezando a academia que na realidade o cara não vai lá para poder fazer, ele vai mostrar o tênis dele, a roupa dele, fazer anti-work, não para trabalhar, porque para fazer exercício é o que eu faço. Eu faço em casa, até de cueca eu vou fazer, porque eu estou em casa e vou fazer. Então, essa é a pergunta. Ah, eu ando na rua. Bom, você anda na rua, você demora meia hora para se arrumar, aí vai na rua, tropeça, é arrombado e tal, e é roubado e tal. Seguinte, todo esse tempo que você gasta para se arrumar, para ir lá, mostrar a roupa e tal, você estaria fazendo em casa ali cuidando. Essa pergunta, o que você quer na realidade? Fazer exercício para se manter em forma ou você quer fazer network? Essa é a pergunta. Perfeito, aí cada um vai ver. Bom, Ah, nosso exatamente. tempo. Hoje a minha ideia é fazer 1 hora e pouquinho, e eu trouxe aqui uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que é os líderes incentivam a autonomia. Então, para mim, um comportamento de um líder de alta performance é aquele que desenvolve nos seus colaboradores uma certa autonomia. Isso é muito importante por vários setores, vários fatores. Primeiro, você está desenvolvendo o colaborador. Segundo, a sua gestão do tempo vai ficar bem melhor. Vamos lá, vamos entender. Toda vez que o seu colaborador fica trazendo uns problemas para você, você chega para ele e fala assim, ó, Carlos, se eu não tivesse aqui, se eu estivesse viajando, se você não conseguisse conversar comigo, como você resolveria esse problema?
E aí ele vai falar para você, eu faria tal coisa. E nesse momento você aproveita e dá direcionamento e desenvolve. Olha, perfeito, Carlos, tá vendo? Você nem precisava ter vindo conversar comigo, tá? Você tem autonomia para realizar isso. Se por acaso na resposta dele não dá para melhorar, aproveita e dá treinamento e orienta como que ele poderia proceder para resolver aquela questão. O que vai acontecer ao longo do tempo? Ele vai parar de trazer para você problemas pequenos e ficar te interrompendo toda hora. Então, vou pegar um exemplo aqui. A Patrícia tem uma loja. Qual o nome da loja mesmo, Patrícia? Cresceu, perdeu? Cresci e perdi. Sim, perdi. Cresci, perdi, né? Eu comentei com a Uhum. minha namorada, ela, puta, que genial quem criou isso, né? É muito. Genial, realmente, visão estratégica total. Não, totalmente, né? Cresci, perdi. É, E aí, por exemplo, eu vou pegar um exemplo fictício, tá, Patrícia? Uma funcionária sua tá ali atendendo um cliente e surgiu ali uma dúvida. Se ela tem uma autonomia, ela já resolve ali, não vai fazer a cliente perder tempo. Aí só que você treina essa sua funcionária para assim que resolveu, vai e te comunica. Ó, Patrícia, aconteceu isso, 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 e eu fiz isso, isso, isso. E aí você pega e dá um feedback positivo perfeito. Porque aí você mostra que nos próximos ela pode seguir essa linha. Ou você desenvolve. Olha, você poderia ter feito isso que ficaria melhor. Quando acontecer coisas parecidas, ela já tem autonomia para resolver, né? Então, tem um livro que eu recomendo, chama Startup Enxuta. Tem outro também, Trabalhe 4 horas por semana, né? O exemplo que eu vou falar é no livro Trabalhe 4 horas por semana. É sensacional. E o livro, olha só, a sacada do cara. Ele percebeu que estava vindo muito funcionário é, pedir para ele assinar reembolsos. Eles vendiam muito online e estava tendo muito reembolso. E aí a demanda dele ter que ficar assinando esses reembolsos, ele sim perdia 1 hora por dia de ficar assinando tanto reembolso. E ele percebeu que 80% dessa demanda era reembolso até US$ 10. Era coisa assim, valores muito baixos. E ele criou uma regra e deu autonomia para todos os colaboradores que reembolsos até US$ 10 não precisavam da assinatura dele. Ele falou que deu uma diferença para ele de tempo e também o processo de reembolso foi muito mais rápido, né? Pode falar, Elazer. Isso aí, eu fiz um trabalho de consultoria exatamente desse tipo. Era o gerente, o gerente de compras, ele estava todo o material, tá cheio de trabalho. Aí eu fiz chama assim, 80, 20% o negócio que chama. Aí você analisa tal e faz um trabalho. Então você percebe que o 80% do valor é 20% do trabalho. Então você analisa todo, que no fim, resumo da história do artigo que eu escrevi. Essa consultoria fiz o artigo. Aí nós passamos para o funcionário 80% do trabalho, 80% do trabalho. Só que o que passava ele era, digamos assim, até R$ 300 que ele assinava. E um pouquinho só, que era 20%, era valor alto. Então o gerente assinava 80% do valor, mas o maior trabalho era do funcionário. Chama análise ABC, 80 20% que é a técnica. Quem quiser detalhar, é 80 20% a técnica. Lei Pareto, né? Lei de Pareto, Ele né? parei. 80-20. É, E, é, começa a observar, tem muito disso é mesmo, né? impressionante. E aí, Funciona mesmo. eu acho não, eu tenho certeza que aquele líder que tem esse comportamento, essa visão, não, calma aí, o meu colaborador tem que ter um mínimo de autonomia, Não. né? Eu entendo que tem que desenvolver para ele resolver coisas, principalmente em atendimento ao cliente, principalmente em atendimento ao cliente, né? E Então Mauro, imagine, veja bem, oi, se você é um cara que não tem alguém que possa um dia substituir você, você não consegue ser promovido. Você sim, tem que ter um cara que consegue fazer seu trabalho nas suas férias, você está doente e tal. Por quê? Na medida que você tem um cara que assume o trabalho, você pode ser promovido. Então, não consegue ser promovido quem não tem um cara que consegue substituir você. Essa é a ideia. Agora, perfeito. exatamente, meu amigo. Ele tem que substituir você. Você tem que ser habilidade para substituir um outro, pode.
Perfeito. Ó, eu tenho mais um que eu quero falar, mas é o que eu quero deixar para a gente finalizar. Perguntar aqui para o Júnior e para a Érica se fizeram a lição de casa. Escreve no chat se vocês pensarem em algum comportamento, né, que o líder precisa desenvolver para alcançar alta performance. Né? Falando aqui um pouco de exemplo, como nós já falamos, o líder ele tem que ter essa consciência que ele é exemplo, tá? Então, como não escrever, eu vou finalizar com aprendizagem contínua, né? O líder, ele precisa ter um comportamento de entender a evolução que nós estamos passando. Todos nós passamos por uma pandemia e durante a pandemia teve uma frase que foi a pura verdade, que em certos segmentos nós evoluímos 10 anos em um. E é verdade, né? O online, muita IA, muita coisa evolui muito rapidamente e o líder tem que estar antenado, né? Eu não sei, tem gente que é jovem aqui, não sei se já foi na Blockbuster, se alugou fita cassete em Blockbuster. A Patrícia acho que não, né, Patrícia? Ah, você pegou? Então todos nós, então todos Peguei, nós peguei ali alugamos. nos meus 19 anos, ali, 18, 19 Tipo anos. assim, eu lembro de pegar a fita cassete para assistir filme na Blockbuster, no dia seguinte ir lá, devolver lá, que tinha, né, o local para devolver. Rebobinada a Eu fita. rebobinava, tem gente que E não. tem que E aí rebobinar. a historinha, né, que contam que a Netflix, quando o cara criou a Netflix, pensou, quem é a empresa que já tem meus clientes? A Blockbuster. Procurou os donos da Blockbuster para fazer parcerias, associações, e o dono falou: não, isso aí nunca vai. Streaming? Isso aí nunca vai acontecer. E hoje nós sabemos que o mercado está muito, muito forte. Eu pago R$ 20 todo mês. Eu tenho Netflix, eu assisto muito mais Netflix do que TV aberta. TV aberta. Não, é 1 hora por ano. Tem alguns anos. Eu nem tenho. Ontem eu tentei assistir. Eu sou corintiano e na Globo passou ao vivo. Eu não consigo assistir porque eu não tenho TV aberta. Eu não tenho. Então, o que eu quero dizer é visão, entendeu? Então, o líder precisa estar antenado, né? E aí, cada um de vocês tem aí um mercado, né? E aí a Patrícia trabalha franqueada, né? Você falou, né? A Patrícia é franqueada, cresci, perdi. Alguém lá atrás teve uma visão muito legal. Até queria comentar Pode- sobre essa situação aí de, né, de aprendizado e agora com a tecnologia e tudo mais. A gente percebe nas reuniões, assim, né? Por exemplo, hoje eu participei de uma reunião às 17 horas, que é exatamente isso, né? A franquia tenta inovar, trazer coisas novas, mas, gente, como as pessoas são mente bloqueadas e não tem essa visão estratégica e não tem esse desenvolvimento de liderança mesmo para entender que aquilo ali vai funcionar e que vai trazer mais cliente para dentro da loja. Aí até, né, o responsável lá pela franquia falou, gente, então vamos lá, então vamos pensar da forma diferente. Nós somos uma franquia que ajudamos, né, os franqueados. E a gente pensou nisso. Se a gente pensou nisso, a gente trabalhou em cima disso, e é algo que vai dar certo, porque as pessoas elas desconfiam assim de sabe, elas não entendem, elas não querem se adaptar ao novo. Que não adianta, a gente tem que seguir live online, é. sabe, coisas online, assim, que o pessoal fala, não vai dar certo. Gente, é o mundo que a gente está vivendo, a gente tem que se adaptar a isso. Onde nós, onde nosso cliente está? Exatamente. Eu ando de metrô, eu olho assim, tá todo mundo no celular. Uhum. É, Gari, eu tô andando na rua, tô vendo os garis, gari com celular, né? Eu tenho um funcionário meu que tem um celular muito mais potente do que o meu. Então, nós temos que estar vendo isso, né? Tem que estar pensando um pouco lá na frente. Você falou de reunião, eu lembrei que tem um aplicativo, né? Meu chefe pagou agora R$ 100 a anuidade para ter. É um aplicativo sensacional. Você vai começar uma reunião, você põe o celular na mesa e liga. Ele grava. Acabou a reunião, você aperta um ou dois comandos, gente.
traz ali o resumo Resumo. todinho. E aí você quer na íntegra, que é só os pontos principais, ele traz, aí encaminha no grupo, todo mundo já lê, concordou, pronto, já tem uma pauta para se precisar rever depois, né? Eu tive uma terça-feira, última aula do curso, e nós fizemos uma reunião de grupo para criar uma apresentação de 3 horas. E tinha uma lousa. E aí a pessoa começou a montar um quadro e começou a escrever ali na lousa. Brainstorm. E aí, quando nós terminamos, um dos rapazes pegou o notebook, Mauro, vai digitando para mim digitar. Aí um outro falou, não, não, segura aí. Pegou o celular, tirou uma foto, apertou dois, três botões, mandou no grupo que nós já tínhamos, no grupo do WhatsApp, era uma planilha do Excel, que foi só copiar e colar, já apareceu aqui no computador para fazer os slides. Então, assim, o líder que, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, qual é o problema? Que o concorrente pode não estar pensando assim. O concorrente, às vezes, ele pode diminuir um custo de compra de algumas peças e aí consegue ter um preço mais acessível, uma condição melhor por causa de alguma ação desse nível que eu estou falando para vocês, né? Então, por exemplo, se eu tivesse hoje uma empresa que dependesse de vendas, eu com certeza iria ver automação, resposta automática. Por exemplo, Disparo do WhatsApp para clientes que a gente tem o banco de dados, né? Isso faz muita diferença. e aí você E tem tem uma custos, não, e tem custos. você tem uma promoção. Ou se não, ó, do nada você viu que chegou muita roupa nova, né? Cliente, assim, tem novidades. Você vai lá, uma mensagem já disparou para todo mundo. Exemplo, né? E aí é isso, gente. Ele tem que estar antenado com as novidades, né? E aí o líder, ele tem que ser lá, exemplo, visão estratégica, tem que estar na frente, tá? E o ruim é se tiver alguns funcionários querendo e ele bloqueando. E aí fica muito ruim, né? Então, e a tendência, quer falar, Carla? Né, eu só ia comentar que aqui na minha cidade, Vitória da Conquista, Bahia, Patrícia, tem uma Cresci e Perdi e eu já fiz compras lá. Sou sua Legal, Ah, que cliente. legal. legal, Olha legal. só, que bom. Não é cliente porque não é, são franquias, Não né? é, é, mas 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 essa Eu questão acho da franquia, legal conhecer, né, a idealizadora aí do projeto. É um sim. prazer. Essa questão da franquia, a gente, é igual a gente fala, né? A gente é dono da loja, mas na verdade não é, né? A gente é um Aham. funcionário da franquia. Mas e a gente percebe exatamente isso, que nem você falou, né? De se tem um funcionário bloqueando, e é exatamente isso. Né? A gente tá ali motivado, não, vamos fazer tal coisa, live gravada, isso, aquilo, tal, tal, tal. De repente vem alguém e fala, não, mas veja bem, isso vai ter um custo, tudo mais. Daí você já tipo, desmotiva, né? Daí, é muito, olha, é assim, eu sinto, assim, né, no coração, igual a gente fala, o que os CEOs, né, da franquia passam é exatamente o que a gente passa com os funcionários na loja, porque é um conflito direto, assim, e você tem que ter né, aquele jogo de cintura para você resolver tudo aquilo ali, para você não. Olha, e é pior ainda, porque a gente paga para eles, né, o royalties, então todo mundo quer cobrar eles, né, diferente do funcionário que ele não vai muitas vezes bater de frente com a gente, né, ele até vai aceitar, ficar desmotivado ali no cantinho dele, né, e aceitar do jeitinho dele, né, a gente não, a gente acaba batendo de frente, e eu falo assim, meu Deus, que desafio que é, né, tudo isso. e aí o líder precisa entender tudo isso. E aí vem lá o Uhum. perfil comportamental. Às vezes você está querendo criar alguma situação que é lives ao vivo para mostrar quem dos seus colaboradores tem um perfil comunicativo. Quem que de repente gostaria, né? Não sei se é verdade, né? Porque o Instagram a gente tem que tomar cuidado. Mas às vezes assim, eu tô lá e aparece lá, já vi várias vezes, vai, vídeo, volta, volta. É uma chinesa fazendo uma live e que ela, assim, a cada 5 segundos ela mostrava uma peça. E aí vai abrindo, ela tá dentro da loja.
Então existe a loja física, que dentro da loja Uhum. física eles criam ali um estúdio e aí ela vai mostrando na live as peças. E aí, O nosso sistema está ficando todo automatizado, então essa era a questão, né? É uma live gravada e a própria IA responde, o cliente manda o link, e é tudo muito rápido e isso dificultou muito, porque as pessoas ficam olhando e falando, como tudo isso? Mas e o golpe? E mais isso? E mais aquilo? Então, nossa, é um tanto de não, mas assim, questionamento assim. e aí tem que faz uma experiência, faz, né, um pequeno, pô, deu certo. Porque assim, E dá aí, certo, né? aí a gente entra em vendas, né? Mas canais de Uhum. vendas, né? Canais de distribuição. Você tem que tentar vender de tudo, tudo que é possível. Você tem que fazer um marketing, vários segmentos. Mas isso é conversa para outro dia. Pessoal, o que eu anotei aqui que eu queria falar, entreguei. Gratidão, vocês foram fantásticos. Eu queria isso mesmo, eu queria essa troca. Então, vocês trouxeram alguns comportamentos, vocês deram cases, deram exemplos, né? Complementaram algo que eu falei, e nós falamos diversos comportamentos que o líder precisa ter. E por isso que eu terminei com um aprendizado contínuo, né? O líder tem que ter o hábito da leitura, porque com o hábito da leitura, ele vai estar estudando um pouco de cada coisa que a gente falou aqui, ó. Inteligência emocional, gestão do tempo, comunicação, e aí ele vai desenvolvendo todas essas habilidades para ser um líder de alta performance. Rapidinho, Lazer. Você falou de leitura. Eu queria mostrar como que eu leio um livro. Eu estou lendo um livro, lendo um livro de 13 horas para cima, pequenininho não leio, resumo, é livro grosso, tal. E cada frase que eu entendo, eu faço, eu risco cada lado a lápis no livro, a lápis porque às vezes eu passo para alguém, a lápis. Quando eu acabar de ler o livro, eu releio só essa frase. Então eu leio o resumo do livro. Essa é a técnica que eu uso. Eu faço isso E, também, eu faço grifando e tal, as não, partes não, que eu grifar gosto. não. Não, é melhor você riscar de lado. Quando você grifa um texto e dá um olho para alguém, aquele texto não é impactante para aquela pessoa, só era para você. E daí você desvirtua a leitura do cara. Então só risca de lado a lado, você pode apagar. E outra coisa, Perfeito. esse marco depois eu digito ele em letras grandes e vou na esteira estudar. Então as quase essas letras grandes que eu estudo esse material. E aí vai gravando. Por isso que É? é o homem mais inteligente que eu conheço. Tem uma biblioteca aí dentro. Gratidão, pessoal, daqui 2 semanas. Não, semana que vem já, 14. Semana que vem o Carlos está aqui, né, para dar um conteúdo para vocês. Gratidão, uma ótima semana para vocês. Boa Um noite. abraço. Tchau, boa Boa noite. noite, Boa noite, pessoal. pessoal. Boa Boa noite. noite, gente. Bom descanso para vocês. Para nós Boa todos. noite.